Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 2, livro de Gênesis, capítulo de número 2, e nós vamos ler aqui para iniciar o versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Você que está me vendo à distância também agora, através desta gravação, através do YouTube, alguém compartilhou com você e você tiver acesso à Bíblia, pegue também e abra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, nós vamos ler aqui para iniciar o versículo de número 7, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diga graças a Deus. Ixi, acho que ninguém encontrou ainda. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia ou diga socorro. Gênesis é o primeiro livro, amados, primeiro livro da Bíblia aí, rapidinho, facinho, capítulo 2, versículo de número 7, amém? Amém ou não amém? Diz assim a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, amém? Vou ler mais uma vez, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo nesta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Isso, ore mesmo, aplauda mesmo. Para melhorar as tuas palmas, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem, o homem de si mesmo não tem nada para falar. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Quando lemos aqui Gênesis e vamos ver a respeito da criação, nós temos que entender que, diferente da maioria dos livros da Bíblia, onde os homens que foram inspirados por Deus para escrever foram testemunhas daquilo que eles estão escrevendo, ou se não foram testemunhas pessoalmente, tiveram testemunhas às quais puderam recorrer, como por exemplo os evangelhos. Mateus foi testemunha de boa parte do que ele escreveu, não de tudo, quando ele conta o início ali da vida de Jesus, o seu nascimento e até mesmo o seu batismo, o início. Mateus não foi testemunha, mas houveram muitas testemunhas que viram aquilo e eles tiveram a quem recorrer para poder escrever o evangelho. Outros fatos, Mateus estava lá vendo acontecer as coisas. Quando falamos de Gênesis, e principalmente da criação, que do início do livro de Gênesis, nós temos que entender que o escritor de Gênesis é Moisés, e Moisés, se eu contar a criação do homem, contando a criação do homem, nós temos aí cerca de 2000 anos, do dia que esse fato ocorreu, quando o homem foi criado, até o dia que Moisés veio a escrever esse fato ocorrido, e ele vai então receber a revelação da parte de quem? Da parte do próprio Deus. O próprio Deus é quem vai falar, trazer a inspiração para Moisés, para que ele pudesse escrever. Só que cá para nós, Deus ele foi muito econômico
no relato da criação. Você vê, para Deus falar da criação do homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Pronto. Todo o mistério que envolve Deus ter tomado do pó da terra, para do pó da terra confeccionar, criar, formar o homem. Quando nós vamos analisar toda a ciência que envolveu isso, todo o poder miraculoso de Deus que envolveu isso, e está resumido aqui em algumas pequenas palavras. É lógico que quando vamos buscar e estudar um pouco, nós vamos entender que os principais componentes do nosso corpo, as principais substâncias que compõem o corpo humano, também são as principais substâncias que compõem o solo, que compõem a terra, ou seja, provando de certa forma que o homem tem em si a mesma composição, não idêntica, igual, mas a maior parte e as principais substâncias que compõem o solo, também são as principais substâncias que compõem o nosso corpo, que compõem o ser humano. Quando Davi, por exemplo, ele que vai escrever também, pois Davi teve acesso à Torá, ele pôde ler o relato da criação, Davi pôde observar a criação de Deus também. Quando Davi ele vai falar sobre o relato da criação, Davi inclusive ele fala algo que está claro já aqui em Gênesis, e ele acrescenta uns detalhes interessantes. Veja comigo, livro dos Salmos, Salmo de número 8, livro dos Salmos, Salmo 8, e o versículo de número 3, livro dos Salmos, Salmo de número 8, e o versículo de número 3, diz assim, veja só: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Davi vai olhar a grandeza da criação, os astros, por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, tudo com a grandeza que são criadas, e ao mesmo tempo ele vai olhar para o ser humano, que de certo modo é tão limitado, e ele vai dizer: quem é o homem? Para que o Senhor lembre do homem, o homem mortal, o homem que é hoje, mas não é amanhã, né? É como a relva que nasce, cresce, murcha, seca e é levada pelo vento. O que é o homem? E o que é o filho do homem para o Senhor o visitar, ou seja, para o Senhor descer do teu santo trono que está no céu, vir à terra e visitar o homem. O que é o homem? Aí Davi acrescenta mais um detalhe, veja comigo o versículo de número 5, ele diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Davi vai observar que o homem, o ser humano, foi feito menor do que os anjos, em poder, por exemplo. Davi foi testemunha de quando, através da ação de um só anjo, enviado por Deus, por causa de uma desobediência de Davi, cerca de 70.000 pessoas caíram mortas. Então, o poder imenso, incalculável de um anjo. Então Davi vai dizer: nós fomos feitos menores do que os anjos, porém, nós fomos coroados com a tua honra e com a tua glória. Por quê? Por quê? Porque os anjos, inclusive o querubim mais famoso que existe,
existe, né? Ou talvez não o mais famoso, mas um dos mais famosos, que era um querubim ungido e que traiu o seu Criador Deus. Qual era o desejo dele? Ele disse, e serei semelhante ao Altíssimo. Os anjos foram feitos maiores do que o homem, mas não semelhantes ao Altíssimo. O ser humano foi feito menor do que os anjos, mas semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus, ou seja, recebeu a honra, a glória de ser feito semelhante ao Altíssimo. E ele cita aqui algumas coisas do Gênesis, versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu pusestes debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Assim como está no Gênesis, onde Deus diz ao homem, e dominarás sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então Davi, ele vai parar para observar como que a criação está ali resumida, mas como na criação existem mistérios e coisas profundas, as quais nós podemos aprender. E voltando ali para Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, eu quero justamente entrar em alguns detalhes com você aqui, desse pequeno versículo, que se nós nos aprofundarmos um pouco nele, nós vamos ver que esse versículo ele é bem profundo, e ele pode nos levar a observações maravilhosas da parte do nosso Criador. Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu vou parar nesta primeira parte. Quando nós pegamos este texto aqui, e formou Deus, e formou o Senhor Deus o homem, este formou aqui no hebraico, no original, quando Moisés transcreveu aquilo que Deus falou, é Yatzar, Y-A-T-S-A-R, Yatzar, e significa literalmente formar, mas em qual sentido? No sentido de moldar com as próprias mãos, dar forma, como aqui o próprio texto diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, como Deus tendo tomado nas suas mãos o pó da terra, a areia, o barro que seja da terra, e com as próprias mãos, ali ele tendo moldado, dado aquele pó, aquela terra, aquele barro, a forma a qual ele desejava. E aqui nós temos que entender uma coisa, porque quando um artista, quando um escultor, alguém que trabalha com argila, com barro ou coisa semelhante para criar da forma alguma coisa, ele, antes de começar a dar a forma aquilo que ele quer, ele já tem na sua mente, na sua imaginação, a forma que ele quer dar àquele produto. Ele não pega simplesmente o barro, joga na frente dele e imagina, começa lá a mexer e diz, vamos ver aqui no que esse barro se transforma. Não, porque até mesmo antes de pegar o barro, e até mesmo para saber a quantidade de barro que ele precisa pegar, primeiro ele precisa saber o que ele vai formar. Ele já tem que ter na sua mente a imagem daquilo que ele quer formar e o propósito para o qual ele vai formar. Quando eu começo a pensar nisso, não tem como eu não ligar aqui Deus moldando a terra para formar o homem, não tem como eu não fazer aqui um paralelo com algo que o próprio Deus fez. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, não tem como eu não pensar no oleiro que molda o barro para fazer o vaso. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Veja aqui comigo, Jeremias 18, 1, diz assim: a palavra do Senhor
que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, o oleiro, ele quando pegou o barro e ele se assentou diante da roda, e ele começou a moldar o barro, ele já sabia o que ele queria daquele barro. Ele já sabia a forma que ele queria dar para aquele barro, e foi justamente tentando dar àquele barro a forma que ele queria, que o barro rachou. E como o barro quebrou, e ele já tinha na sua mente a forma que ele queria dar, então ele vai amassar o barro, e ele vai começar de novo. Por quê? Porque ele já tem determinado na sua cabeça, não só a forma, porque a forma está ligada ao propósito. Se o propósito do oleiro fosse, por exemplo, transportar água, ele então faria uma botija, onde o corpo seria largo, mas a boca seria estreita, não é? Porque depois de cheia, seria carregada com facilidade, porque algo com a boca grande, para você carregar cheio d'água é complicado, porque derrama, mas se a boca é estreita é difícil de derramar. Agora, se o pensamento do oleiro antes fosse, não, eu vou fazer algo para cozinhar, aí já seria totalmente diferente, porque ela teria todo o seu corpo largo, desde a base até a boca, porque ficaria parada, seria mais fácil colocar as coisas dentro para mexer. Então, antes do oleiro começar a moldar, ele já sabe o que ele quer, e de acordo com o propósito dele, ele forma então para o seu propósito. E aqui entenda, quando Deus criou Adão, ele já tinha um propósito para Adão, e ele já tinha uma imagem na sua mente de como o homem seria criado. Isso vale para mim, isso vale para você. Quando fomos criados, quando a matriz principal foi criada, Deus já tinha um propósito, para que ele iria nos usar, o que ele gostaria de fazer, o seu propósito, e ele tinha uma imagem na cabeça. Ele tinha uma imagem, e ele seguiria esta imagem para poder dar a forma ao homem de acordo com esta imagem. E eu vou te fazer uma pergunta que é fácil de responder, mas talvez você diga: pastor, eu não sei, mas é fácil de responder. Eu vou te perguntar: qual a imagem que Deus tinha na cabeça quando criou o homem? Pastor, como é que eu vou saber a imagem que Deus tinha na cabeça? É facílima essa resposta. Pastor, é fácil, a Bíblia diz. A Bíblia responde. Qual era a imagem que Deus tinha na cabeça quando Ele criou o homem? Qual era, igreja? A própria imagem. Como é que o homem foi criado? Gênesis capítulo 1, 26. Vamos lá comigo? Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Deus tinha como molde, como imagem, Ele mesmo. Deus tinha como molde, como imagem, a sua própria semelhança. E aqui entenda, porque Deus, Ele tem um propósito, Ele é criador, e Ele também nos criou com um propósito, tanto que Ele vai nos dar domínio e poder. Ele diz aqui, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus vai criar então o homem com um propósito, e vai criá-lo do pó da terra. E aqui entenda mais um detalhe, mais uma coisa: o homem não foi e não é a evolução do macaco. O homem é fruto do pó da terra.
O homem foi formulado do barro, do pó da terra. O homem não evoluiu de uma bactéria que veio de Marte, ou de uma ameba, ou de coisa semelhante. O homem foi criado pelas mãos do próprio Deus, moldado do barro, veio do pó, e um dia tornará para o pó. Porque assim o homem foi criado pelo próprio Deus, veio do pó e um dia tornará para o pó. Mas entenda aqui mais uma coisa: o homem criado ali, eu posso olhar para ele de duas formas diferentes. Eu posso olhar para ele como um boneco de barro, ou eu posso olhar para ele como um simples cadáver sobre a terra. E por quê? Porque até aqui ele apenas foi formado, mas é como um vaso vazio, Por isso que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele continua dizendo, e que o Senhor fez o quê? Soprou nas suas narinas, nos seus narizes, o que, igreja? Olha aqui, ó, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E aqui entenda comigo, Deus tomou de algo que estava dentro dele, a vida do qual ele é a fonte, e daquilo que estava dentro dele, aquele boneco de barro, vamos dizer assim, foi preenchido, cheio com aquilo que vinha do próprio Deus. Como eu e você pegássemos uma bexiga, ou uma bola de encher, ou um balão, como você prefira chamar, né? E enchêssemos esse balão. O balão vai estar cheio de algo que saiu de dentro de nós, do oxigênio que saiu de dentro de nós. Só que o que Deus soprou não foi simplesmente oxigênio. Deus soprou para o dentro do homem vida. E aqui, em algum momento, e onde eu digo que o relato da criação é limitado, como Deus economiza no relato, porque aqui em algum momento, o barro, deixou de ser pó e barro e se tornou em carne, ossos, células, órgãos, tecidos, veias e aí por diante. Em algum momento aqui, eu creio, aí agora é a minha visão, eu, pastor Herman Temel, né, para ficar bem claro, eu creio, aí você pode crer de maneira diferente, que não tem problema nenhum nisso, a gente continua amigo do mesmo jeito, né? Eu creio que quando Deus tomou ali o boneco de barro, para mim estava ali um boneco de barro feito, e quando Deus ali soprou a vida pelo nariz de Adão, naquela hora, enquanto a vida entrava pelo nariz de Adão, naquele momento, enquanto a vida percorria as suas entranhas, o que era barro começou a se transformar em tecido, começou a se transformar em órgãos, e o pulmão começou a funcionar, e o coração começou a bater, e o sangue começou a correr, então ali dentro do seu corpo, então ele foi feito alma vivente, ele veio, então ali a vida, tomado por Deus, pelo sopro de vida. Então entenda, primeira coisa, Deus nos criou e colocou dentro de nós um espírito, que é o espírito de vida, o fôlego de vida, e esse espírito que ele colocou dentro de nós é um espírito com E minúsculo, é o espírito do homem, é o fôlego de vida. E mais uma vez, quando eu penso em tudo isso acontecendo, quando eu penso em todo esse milagre, em toda esta obra acontecendo, também não tem como eu não me lembrar de outro texto bíblico, Ezequiel capítulo 37, não tem como eu pensar no vento entrando pelas narinas e trazendo a vida, e não me lembrar de Ezequiel 37, Deus pega o profeta Ezequiel, em espírito, é uma revelação, é uma visão que ele vai ter, e o leva até um vale cheio de ossos sequíssimos, Ezequiel capítulo 37, e ali
Ezequiel olha aquele monte de ossos secos, e Deus pergunta para ele: Ezequiel, né, profeta, meu servo, há como esses ossos tornarem a vida? E Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Cá para nós, eu acho que Ezequiel deu a resposta errada. Cá para nós, eu acho que Ezequiel tinha que ter falado, eu até já preguei sobre isso aqui, eu acho que Ezequiel tinha que ter falado: Senhor, podem sim, se o Senhor quiser, porque o Senhor pode todas as coisas. Para mim a resposta tinha que ter sido essa. Tudo bem que agora, né, que 2000, cerca de quase 3.000 anos depois, eu falar do profeta é moleza, é ou não é? É ou não é? É moleza. Talvez eu lá, no meio do vale de ossos secos, se fosse eu e Deus perguntasse, eu dissesse: não, Deus, não tem jeito não, né? Talvez eu dissesse. Ou então falasse a mesma coisa que o profeta: Senhor, e eu é que sei, o Senhor é que sabe, né? Talvez então, mas Deus então vai dizer para ele: profetiza, filho do homem, profetiza, dê ordem para que eles voltem à vida. E o profeta vai profetizar, perdão, só que depois que ele profetiza, e tem um rebuliço, e os ossos se unem, e nasce nervo, e nasce carne, e nasce pele, o profeta percebe uma coisa. Veja comigo, Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, né? O osso da canela se juntou certinho com a rótula, com o fêmur, com a bacia, cada coisa no seu lugar. Versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas olha o detalhe que ele observou: mas, o que, igreja? Não havia neles espírito. Era igual Adão antes do sopro, não havia dentro dele um espírito. E esse espírito aqui é com E maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, é o fôlego de vida, é a vida. Não existia neles vida, não é o Espírito de Deus, é vida. Adão, quando foi criado ali, antes de Deus soprar nas suas narinas, ele era um simples boneco de barro, como aqui Ezequiel, que ao invés de agora estar diante de um vale de ossos secos, está diante de um vale de cadáveres, um vale de cadáveres. Aí Deus vai dar outra ordem, versículo 9, e ele me disse: profetiza ao Espírito, e Espírito com E minúsculo, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Yahvé, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e veja que é Espírito com E minúsculo, é o sopro de vida, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ou seja, sem o sopro de Deus não há vida. Por isso que o final do versículo 7 de Gênesis capítulo 2 é que o homem foi feito o quê? Alma vivente, não é isso? Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, finalzinho do versículo, palavra de Deus, ela vai dizer: e o homem foi feito alma vivente. Depois disso daqui, Deus vai dar ao homem a capacidade de se multiplicar, de procriar. Deus não vai precisar continuar fazendo boneco de barro, né? Deus não vai precisar ficar fazendo um monte de boneco de barro e faz o boneco e ficar soprando no nariz dos bonecos de barro. Não, Deus vai dar ao homem
a sua criação a capacidade de procriar, de multiplicar-se. Ele mesmo vai dizer: multiplicai-vos, enchei a terra. Mas ainda assim, o fôlego de vida, quem dá ainda é Deus. A ciência, mesmo com toda a sua evolução, já consegue pegar o óvulo da mulher, aí pega a semente do homem, né, o espermatozoide, vai lá em laboratório, fecunda tudo dentro de um vidro, mas no final das contas, se não voltar para dentro da barriga da mulher, não cresce, não tem vida. Tem que voltar. E mais ainda, muitos são fecundados, vão e não têm vida, não geram crianças. Por quê? Porque se Deus não soprar a vida, não vai. E é algo tremendo imaginar que aquele, sei lá, punhadinho de células, pouquíssimas células ali misturadas, começam a se desenvolver dentro do ventre da mulher, como o sopro de vida que transformou o barro nos órgãos, e começa a nascer ossos, cria ossos dentro do ventre da mulher, e o coração, e o pulmão, e o sistema nervoso, e os vasos sanguíneos, tudo de uma forma que está crescendo dentro da água, do líquido. Mas não é um peixe, é um mamífero, né? Mas enquanto está ali dentro, tudo pelo cordão umbilical, resolvido, acabou. Mas saiu de lá de dentro, tem que respirar. E se enfiar dentro d'água de novo, morre afogado. É ou não é? É a maravilha da criação. É a maravilha do poder de Deus. E se Ele não der o sopro de vida, já era. Mas eu quero ir um pouco além com você. Um pouco além. Porque esse é o primeiro nascimento do homem. Que faz do homem o quê? Alma vivente. Mas a Bíblia me mostra que o propósito de Deus não é apenas esse, porque eu, como alma vivente, sou como a erva, que nasço, cresço, mas uma hora eu murcho, é ou não é? Não tem jeito, só vai murchando mesmo, vai ficando velho, vai murchando, não tem jeito, até morrer e voltar para o pó. E se Deus me fez a sua imagem, se Deus me fez a sua semelhança, Ele é eterno. Então Deus não me criou com o propósito de morrer. Deus, quando pensou naquilo que Ele ia me criar, Ele pensou: eu vou criá-lo para ser eterno, porque eu sou eterno. Eu vou criá-lo não para habitar simplesmente nesse planeta, mas para habitar comigo. Esse foi o propósito de Deus. Deus não parou de trabalhar nesse propósito, porque Deus, quando criou o homem, Ele criou já imaginando a forma, e a forma de acordo com o seu propósito. É por isso que Jesus vai dizer algo muito interessante, veja comigo, Evangelho segundo João, capítulo de número 3. O primeiro nascimento do homem se dá do pó e do sopro do vento. O primeiro nascimento do homem se dá do pó e do vento. Mas olha aqui, Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versículo de número 5. Vamos ler o 3 primeiro, João 3:3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O propósito de Deus para o vaso que Ele criou é o reino. Só que só como pó e alma vivente, não tem como entrarmos no reino. É necessário passarmos por um processo de transformação, o qual Jesus chama de novo nascimento. E Nicodemos vai perguntar, versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura
pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer. Porque ele vai entender, o primeiro nascimento é criado aqui, dentro do ventre da mãe, onde a pessoa recebe o fôlego de vida, veio do pó e um dia torna para o pó. Como pode, como é esse novo nascimento? Teria que voltar para dentro do ventre da mãe? Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O primeiro nascimento é do pó e do Espírito com E minúsculo, é o sopro de vida, que faz do homem alma vivente. O segundo nascimento é da água e do Espírito com E maiúsculo. Não é o Espírito com E minúsculo mais, agora é o Espírito com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo de Deus. O primeiro a experimentar esse nascimento foi o próprio Jesus, porque nasceu como homem do ventre de uma mulher, mas recebeu no seu interior, não apenas o Espírito que fez dele alma vivente, mas recebeu dentro dele também o Espírito Santo. Jesus tinha nele a plenitude do Espírito de Deus dentro dele. Outro homem que viveu isso também foi João Batista, cuja palavra declara que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Mas os discípulos também viveram isso. João capítulo de número 20, porque eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Evangelho segundo João capítulo 20, versículo 22. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é outra coisa, é um revestimento, é algo externo. Nós estamos falando do Espírito dentro do homem. João 20, 22, Jesus já estava ressuscitado aqui, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Os discípulos agora, além de ter o Espírito com E minúsculo, que fazia deles alma viventes, eles tinham dentro deles agora também o Espírito Santo de Deus dentro deles. Você vai lembrar que o batismo com o Espírito Santo e com fogo só vai ocorrer no dia de Pentecostes, aqui cerca de uns 40 dias depois disso daqui, ou um pouco mais de 40 dias depois disso aqui, é que eles vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles passaram a ser templo do Espírito de Deus, o Espírito de Deus passou a habitar dentro deles. Todo homem, toda mulher que entrega a sua vida a Jesus, tem o Espírito de vida, porque é uma alma vivente, é uma pessoa que está viva, caminhando sobre a terra, mas tem dentro de si também o Espírito Santo de Deus, porque você não foi criado ou formado para ser apenas um espírito, uma pessoa viva, uma alma vivente. Você foi criado, criada, formado também com o propósito de ser templo do Espírito Santo, de ser cheia do Espírito Santo. E aqui você tem que entender uma coisa: enquanto o primeiro espírito, o espírito com E minúsculo, ele faz de você alma vivente, o segundo espírito faz com que você possa viver eternamente. Essa é a grande diferença, porque é pela virtude do Espírito que um dia, quando a grande e última trombeta soar, se cumprirá o que está escrito na palavra: o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e como num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados pelo Senhor, para que possamos assim entrar no céu, para que possamos assim estar na presença dEle e ir para o céu, que é o propósito, vivermos eternamente. E se cremos hoje que Ele, Jesus, vive, se cremos hoje que Ele, Jesus, vive, está vivo e vive eternamente, se cremos nisso e o temos
também temos que crer que nós também viveremos eternamente, e viveremos com Ele eternamente, porque além de alma viva que somos, também temos dentro de nós o Espírito vivificante, o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus, amém? Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você, fique de pé. Amados, esse ano será um ano de grandes conquistas, pode ter certeza disso, mas não esqueça qual é a maior conquista: é saber que temos direito à vida eterna, que não fomos criados à toa, que não fomos criados sem um propósito, nós fomos criados com um propósito. A vida que levamos aqui na terra, ela é passageira. O que mais vale é a nossa eternidade, é o que mais vale, é a nossa eternidade, porque nós fomos criados para sermos eternos, como Ele é eterno, por isso fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, e tendo nós posse disso, e vivendo nesta fé, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, todo o mais, pois a própria palavra declara que todas as coisas que dizem respeito a esta vida já foram conquistadas pelo Senhor Jesus, já foram conquistadas. Viva na fé de filho e filha de Deus, não na fé apenas de que é uma alma vivente, um vivo sobre a terra, mas de que é filho, filha de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Ah, pastor, mas eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo e com fogo. Isso é outra coisa, isso é revestimento de poder. Você leu João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Eles receberam o Espírito naquele dia, o Espírito passou a habitar neles naquele dia, e eles só foram revestidos de poder dias depois. São coisas diferentes. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você nasce de novo das águas, por isso que o batismo é tão importante, o batismo nas águas, aí você vai nascer também do Espírito, o Espírito de Deus fazendo morada dentro de você, garantindo a tua vida eterna. O primeiro nascimento, nós não temos escolha. Primeiro nascimento, nós não temos escolha. Alguém aqui escolheu o dia que ia nascer? Não, né? Alguém aqui escolheu o pai ou a mãe? Também não, né? Tá bom. Nós não temos escolha. O primeiro nascimento não temos escolha. Não temos o que escolher. Nascemos e pronto. Se pudesse escolher, todo mundo tinha escolhido nascer de pai rico, né? Era ou não era? Pastor, é lógico, né? A gente ia querer nascer rico já, né? Mas não tem escolha. Pai e mãe a gente não escolhe, a gente nasce e acabou. Gente, família a gente não escolhe, quando a gente vê a gente está lá, é família e pronto. É ou não é? Não tem o que escolher. Agora, o segundo nascimento sim, é uma escolha. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não quiseram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá ele é muito claro, não pela vontade da carne, do varão, da varoa, mas de Deus, é o novo nascimento ali. Então, se você ainda não entregou a vida a Jesus, entregue hoje, escolha nascer de novo. Se você um dia entregou a vida a Jesus, mas está afastado, afastada, né? Fez igual o filho pródigo, foi embora, se reconcilie com o Senhor.
renove a sua aliança com o Pai, para que você tenha direito ao mais importante, comunhão com o Pai e vida eterna. As coisas aqui desta terra, Deus dá tudo, só que quando você morrer você não leva nada, é ou não é? Não leva nada. Que é bom a gente ter uma vida confortável, é ou não é? Maravilha, e Deus pode dar, mas o mais importante é a eternidade, e daqui a gente não leva nada. Mas firmes com Deus, pode ter certeza, você vai ter a certeza da tua salvação, da vida eterna, e Deus vai te acrescentar todas as demais coisas, pode ter certeza disso. Por isso aí mesmo onde você está, se você ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, se você está afastado, afastada e quer se reconciliar hoje, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Se alguém esta noite, erga a mão para o céu, eu vou orar primeiro por você, depois nós vamos orar todos juntos, como igreja, para que dentro de nós não sejamos como um vaso vazio, né? Que bate assim, só ouve o oco dentro. Ou pior ainda, sejamos um vaso cheio do que não presta, mas que sejamos um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, cheios da glória e da presença do Senhor. Todos já estão firmes no Senhor? Amém, amados? Então vem aqui pertinho do altar, vamos orar juntos aqui. Enquanto a igreja vem, eu quero falar com você que está me assistindo à distância. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, entregue agora, aí mesmo onde você está. Ore e diga: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso agora a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você que estava afastado, afastada, se reconcilie, ore, fale com o Pai, diga ao Senhor: Deus, eu faço contigo hoje uma nova aliança, me ajuda a ficar firme. E assim que você puder, procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus com verdade, que não tenha comércio, e busque congregar, como está em Hebreus 10, 24, que diz: não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes ademoestai-vos, ainda mais quando está perto o fim. Amém? E você pode se unir a nós também em oração aqui na igreja. Eu quero orar com todos, feche seus olhos, liga o seu pensamento ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Pai, vamos pedir a Ele para que venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser ainda mais cheios dEle, do seu Espírito, que Ele venha a cada dia nos fazer mais semelhantes a Ele, tenhamos a semelhança moral dEle, produzindo dentro de nós os frutos do Espírito, e tenhamos também a sua semelhança no poder, sendo revestidos pelo Espírito Santo, para que se manifeste o seu poder também nas nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro, e eu oro agora com cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui diante de mim, diante do teu altar, aqueles que também me acompanham agora à distância, através desse vídeo, através desta gravação. Nós oramos agora, Deus, e nos colocamos diante de Ti. Eu te rendo graças, ó Pai, eu te agradeço, glorifico o Teu nome, porque verdadeiramente há um propósito na vida de todos nós, e o Senhor nos criou, nos formou para sermos templo do Teu Espírito, para sermos morada do Teu Espírito, para que o Teu Espírito Santo habite em nós, para que também nós um dia possamos habitar contigo, estar contigo eternamente. Ah, Senhora, mas enquanto esse grande dia não chega, nós precisamos ser transformados a cada dia, nós precisamos a cada dia nos parecer mais contigo, ó Deus, pois o Senhor nos fez a Tua imagem, a Tua semelhança, mas muitas vezes pela convivência com o mundo, o povo, as pessoas, e muitas vezes até filhos e filhas tuas se tornam mais parecidos com o mundo do que contigo, mais parecidos com as coisas do mundo do que com o Senhor, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor,
livra-nos de nos assemelharmos ao mundo, livra-nos, Senhor, como diz a Tua palavra, de nos acostumarmos com o mundo, que não nos conformemos com este mundo, mas que haja uma renovação do nosso entendimento, ó Pai, e nós venhamos a entender que temos que ser parecidos contigo e não com o mundo, que temos que andar nos moldes da Tua palavra e não nos moldes do mundo, que temos que andar conforme o Teu Evangelho e não conforme o mundo diz que tem que ser. Ah, Papai, ah, Deus bendito, Senhor Todo-Poderoso, que nós venhamos a nos esvaziar de nós a cada dia, diminuir mais e mais, Espírito Santo, para que possamos ser mais cheios de Ti, para que possamos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios da Tua virtude, ó Espírito Santo de Deus, que possamos ter do Senhor dentro de nós, porque quanto mais do Teu Espírito estiver dentro de nós, produziremos os frutos do Teu Espírito, produziremos os frutos do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que nós venhamos a cada dia produzir os Teus frutos, ser semelhantes a Ti a cada dia, mas que também, Senhor, o Teu Espírito sopre sobre as nossas vidas, para nos revestir de poder, para nos revestir de virtude, de glória, para que também nos sigam os sinais, para que também nos sigam, Senhor, os milagres, os sinais, as maravilhas, Deus, porque também está em nós, Pai, está ao nosso alcance a operação dos sinais, dos milagres, dos prodígios e das maravilhas. Então vem, Senhor, vem com a Tua glória, vem com Teu Espírito, vem nos encher com Teu vento, vem nos encher com Teu fôlego, vem nos encher com a Tua Shekinah, com a Tua glória, vem nos encher com a Tua virtude, vem nos encher com Teu poder. Vem, Espírito Santo, vem nos revestir, vem nos revestir, vem nos revestir, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Ah, Espírito Santo, vem trabalhar na vida de cada filho e filha, na vida de cada homem e mulher. Trabalha particularmente na vida de cada um, desde esses que estão aqui comigo, como aqueles que estão agora à distância me assistindo. Vai trabalhando particularmente em cada um, Espírito Santo, vai enchendo particularmente cada um, vai dando o espírito de fortaleza, o espírito de sabedoria, de temor, de ciência, de entendimento. Oh, Espírito, 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 vai levantando o que está caído, como naquele vale de ossos secos, que ali estavam caídos como mortos. Levanta o Teu povo como um exército forte, como um exército forte sobre a terra. Oh, aleluia. Oh, Espírito, 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 vem, Senhor, vem batizar com Espírito Santo e com fogo, vem distribuir dons, vem distribuir talentos, vem, Espírito, vem, 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 oh, 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 glória, glória, glórias, Oria lamana canteias, ori cantia nia chianias, ori benia la cantia ni cantia chianias. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, toma todo o nosso interior,
Cresce em nós, Espírito Santo, cresce em nós, para colocar para fora tudo que não te agrada. Cresce em nós, para colocar para fora tudo que não é teu, tudo que não te agrada, tudo que não te apraz, e para nos encher mais e mais de ti, mais e mais de ti. Oh Espírito, oh Espírito, Espírito, Espírito. Oh rialia chias, oh ricante xeremana cantai alia chias. Oh Espírito Santo, faz a tua obra é agradável, cumpre a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Vai orando, igreja, clame a Ele, igreja, clame a Ele, igreja do Senhor, clame a Ele, igreja do Senhor, clame a Ele. Ele está aqui, Ele está dentro de você, no teu interior. Oh glória, oh santo, 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 oh santo, santo, santo. Santifica-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, santifica-nos, Pai, transforma-nos conforme a tua vontade. Oh aleluia. Oh ricanti elia lamana canteias, oh ricante xeremana cantia alias. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta: de onde vem esse mover? E do outro lado o povo começa a dizer: me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me
batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Isso, aplauda mesmo a Ele. Oh, glória a Deus.